O silêncio da noite esconde segredos que jamais deveriam ser revelados. O breu da escuridão protege aqueles que se movem entre as sombras. Imagine uma família unida, portas trancadas, janelas fechadas, a lua cheia iluminando apenas o que deveria ser uma rua vazia. Mas será que naquela noite de junho, todos realmente estavam seguros? O ar parecia pesado, como se carregasse um presságio de alguma coisa ruim que poderia acontecer. Era exatamente nesse clima de falsa segurança que Elizabeth Smart, uma garota de apenas 14 anos, acreditava viver até o momento em que sua vida virou um inferno indescritível. Bem-vinda ao Olho, onde os mistérios mais sombrios ganham vida, e onde a verdade é mais assustadora do que qualquer pesadelo. Ele vê o que ninguém deveria ver, sussurra segredos que nunca deveriam ser ouvidos. E agora ele está aqui, ele se abriu e não voltará a se fechar. Bem-vindos ao Olho. Hoje, traremos um caso que assombrou o mundo, uma história de terror real, onde a inocência foi arrancada de uma jovem enquanto todos dormiam. Mas cuidado, pois ao conhecer essa história, você nunca mais olhará para o escuro da mesma forma. Se você está sentindo calafrios, já deixa o like e compartilha para quem adora histórias de arrepiar. Elizabeth Ann Smart nasceu em 3 de novembro de 87, em Salt Lake City, Utah. Criada em uma família mormon devota, sua infância parecia um sonho, uma família amorosa, uma comunidade religiosa unida e uma rotina segura. Era talentosa, tocava harpa e tinha um futuro brilhante. Mas essa bolha de segurança foi estourada brutalmente na noite de 5 de junho de 2002. Enquanto o mundo dormia, um monstro andava pelas sombras. Era uma madrugada fria, quando o destino de Elizabeth mudou para sempre. Quando o relógio marcou as 2h30 da madrugada de 5 de junho de 2002, nada poderia descrever o horror que estava começando. As tábuas do assoalho da casa rangeram, abafadas pelo vento, e uma sombra deslizou pelo corredor. Enquanto ela dormia, uma figura sombria se infiltrou na casa dos Smart. Um homem armado com uma faca sussurrou para ela: "Se você fizer algum som, a sua família morre." O congelamento foi imediato. A escolha imposta era insana e cruel: obedecer ou condenar quem mais amava. O medo se materializou como correntes invisíveis, prendendo cada músculo do corpo da garota. Com passos silenciosos, ele a arrastou para fora de casa. Cada segundo era um martírio, cada respiração uma despedida silenciosa. Ao olhar para trás, Elizabeth sabia: nada nunca mais seria como antes. Sem reação, Elizabeth foi arrastada para fora de casa. Cada segundo lá fora parecia durar uma eternidade. As árvores balançavam como se fossem mãos de demônios prontos para agarrá-la. E o chão gelado machucava seus pés, que estavam descalços. O coração dela batia tão forte que poderia ser ouvido de longe. Ela chorava muito, mas o sequestrador manteve o silêncio. A luz da lua iluminava o caminho até o veículo, onde a garota foi enfiada brutalmente. Uma vez lá dentro, o mundo familiar sumiu em um instante. Se o seu peito apertou, comenta socorro e marca um amigo que não teria coragem de enfrentar isso. Quem poderia imaginar o que aconteceria nas sombras? Levando-a para um esconderijo nas montanhas, seu sequestrador, Brian David Mitchell, revelou sua insana realidade. Ele se via como um profeta enviado por Deus para transformar Elizabeth em sua esposa celestial. Mas a verdade era bem mais sombria. A partir daquele ritual tortuoso, Elizabeth foi submetida a abusos diários, estupros brutais, ameaças de morte, privação de alimentos. Cada amanhecer trazia uma nova humilhação, cada noite mais pesadelos. Wanda Barzi, cúmplice silenciosa, vigiava cada gesto. Elizabeth se via obrigada a mendigar nas estradas próximas, trajando roupas velhas, sempre com os olhos atentos a estranhos que talvez pudessem salvá-la. Mas o medo era maior que a coragem. A cada novo amanhecer, o medo crescia. Ninguém sabia onde ela estava, ninguém sabia o que acontecia naquele acampamento. E cada dia parecia ser o último. No silêncio da cabana improvisada, ela chegava a ouvir vozes. Às vezes, Elizabeth imaginava ouvir o chamado de resgate, um eco suave que sussurrava: "Você não está só." Outras vezes, as vozes vinham em tom de ameaça: "Fuja e nós matamos a sua família." A mente dela se dividia entre a esperança e o terror. Cada estalo de galho lá fora fazia o coração dela gelar, e o mundo real se misturava com seus delírios. Brian Mitchell não era um criminoso comum.
Ele era um psicopata manipulador, um predador astuto. Ele fazia Elizabeth acreditar que a sua família morreria se ela tentasse escapar. E usava a religião como uma máscara para o seu sadismo. Enquanto isso, Wanda Barzee, sua esposa, ajudava a sua perversidade. Ela assistia impassível ao sofrimento da menina. Agora, quem era pior? O monstro que executava ou a mulher que permitia que isso acontecesse e nada fazia? Durante meses, Elizabeth foi obrigada a mendigar disfarçada, sempre vigiada. Caminhava entre as pessoas, invisível, uma prisioneira sem correntes. Será que alguém notaria os olhos da garota implorando por socorro? O desaparecimento de Elizabeth mobilizou uma das maiores buscas da história dos Estados Unidos. Mas as pistas eram escassas. Passavam-se meses, as buscas oficiais haviam esfriado e a imprensa seguia outra pauta. Elizabeth, exausta, sentia a luz da esperança se apagar. As feridas físicas doíam menos que as marcas que foram feitas na alma. Cada vestígio de infância parecia abandonado ali, enterrado sob as humilhações e o sofrimento. Mas mesmo na escuridão mais densa, uma fagulha teimava em brilhar. A possibilidade de voltar para casa. A polícia suspeitou de Richard Ricci, um ex-funcionário da família, mas ele morreu na prisão antes que algo pudesse ser provado. O caso esfriou e a esperança se apagava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Após 9 meses de terror, numa manhã fria, Elizabeth foi vista sozinha, esmorecida, andando pela estrada que levava a Sandy, em Utah. Vestida com roupas velhas, parecia uma sombra humana. Ao seu lado, Mitchell e Barzee. A figura do mal à espreita, vigiando a garota. Quando um transeúnte desconfiado se aproximou, Elizabeth hesitou. A voz dela falhou na hora de pedir ajuda. O silêncio se rompeu apenas quando um homem, desconfiado, chamou a polícia. Logo depois disso, uma mulher reconheceu Elizabeth e acionou a polícia imediatamente. Os policiais cercaram o trio. Um oficial perguntou firme: "Você é Elizabeth?" O eco daquela pergunta bateu forte no peito dela. O tempo pareceu parar, mas então aquela pergunta é a que mudaria tudo. Um momento de silêncio, um olhar para seu algoz Mitchell, e então com voz trêmula, mas decidida, ela respondeu: "Sim, eu sou." Foi o hino de liberdade que cortou esses meses de terror. O pesadelo havia acabado. Logo depois disso, Brian e Barzee foram presos. Brian David Mitchell foi condenado à prisão perpétua. Wanda Barzee, cúmplice de todo esse horror, recebeu 15 anos de prisão. Mas a verdadeira vitória foi de Elizabeth. Ela se recusou a ser definida pelo sofrimento e transformou a sua história em um símbolo de força. Hoje, trabalha para ajudar outras vítimas e mostrar que mesmo nas trevas, sempre há um caminho para a luz. Deixe o seu comentário sobre este caso e compartilhe para manter viva a memória de quem lutou tanto pela liberdade. O olho nunca dorme e o mistério continua. Mas essa não é a única história perturbadora que temos para você. No próximo vídeo, revelaremos um dos casos de desaparecimentos mais estranhos do século, o caso de Chris Kremers e Lisanne Fromm. 2 turistas holandesas desapareceram misteriosamente no Panamá. Meses depois, seus pertences foram encontrados e uma câmera revelou algo aterrorizante. Fotos tiradas à noite, mostrando flashes no escuro, como se estivessem tentando sinalizar algo, ou fugindo de alguém. O que realmente aconteceu naquela selva? Não perca o próximo vídeo, o olho está sempre observando. E você, está pronto para ver a verdade?